Galera, um aviso importante. Se você, assim como eu, está apoiando o Renan, não deixe de se inscrever no canal e apoiar nosso projeto. Tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na ego trip dele, se ele tem um grupo de mídia, eles têm ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém. Cara... Só queria umas pelelecas. Ele queria a peleleca branca dele lá. Céu, cara. Isso tudo é muita... Mas, ó, você acha que a gente corre o risco de ter Bom, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso ainda. Por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira? Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Eu não sei, não é Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Schauders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel, não sei como é que fala. O lance é, essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Então é um padrão. E, sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo... Assim, é um português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue. E o cara, sabe, movendo bilhões. Não, eu vou esquiar aqui, ó. Olha, não, porque pra mim, não sei o quê. Sabe, pra mim ver isso aí pra você. Sabe, um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele. Isso é tão rude, cara. Isso é tão, assim... A existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe? Um moleque que tá estudando agora pra passar na faculdade e que ele tem um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. De você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente. É um analfabeto ladrão. E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio. E o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso dá pra mim dá raiva física, cara. É um ódio. E não ódio, tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, povo. Mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Nem pra ser um puta de um bandido. Você é um bandido merda, cara. É um ódio, cara. Uma galera muito, muito escrota. E é muito interessante ver eu gosto das defesas em geral, sabe? Que nem eu tô até agora, inclusive, tentando entender, como todos nós, na verdade, por que diabos, ou qual que era mesmo o valor, ou por que se pagava o valor pra esposa do Alexandre de Moraes lá, entendeu? Do escritório lá que ela recebia. Porque pra mim, cara, eu já te falei, isso é uma questão muito, muito séria, a gente não confiar em quem a gente percebe como justiça, sabe? Sim. Então assim, imagina que alguém fez um mal feito contra você, você vai recorrer à justiça, né? Se você não confia na justiça, como é que tu vai confiar naquele julgamento? Né? Se o cara que deveria estar me dizendo se uma coisa é constitucional ou não, está envolvido num escândalo que ele não explica pra gente o que eu vou ficar aqui achando que ele é corrupto, né? Eu não queria achar que a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam correr o risco de ser corruptos, tá entendendo? Eu queria entender e uma explicação. E como eu te falei, provavelmente já também, não estamos falando de um cara que não é midiático, né? Estamos falando de um cara que é bem midiático. Sim. Cara... Sim. Fala, tem opiniões, livros publicados, quer palestrar em tudo quanto é canto. Então acho que a minha principal... Você estava falando de que te dá raiva. Acho que a coisa pra mim mais chata desse escândalo inteiro é esse silêncio específico, tá? Porque como cara, que um bolsonarista vai confiar que o julgamento do Bolsonaro foi honesto? Não, ele não vai, mas eu acho que todo mundo trabalhou muito pra gente chegar nesse estado de coisas. Que é é muito difícil. Assim, a democracia, né, é um regime muito... A beleza da democracia é a possibilidade de troca de poder. Dito isso, ela tem muitos defeitos.
Se eu for voltar lá para Aristóteles, assim, é um regime cheio de problemas. Ele acaba, vamos dizer, ela acaba privilegiando comunicadores malandros. Tem muito problema a democracia. E a democracia só pode existir em um regime profundamente republicano. Por isso que a gente, antes de ser uma democracia, a gente é uma república. E a ideia de república é, existe uma coisa pública, um desejo público de que aquelas pessoas que vivem naquele território, que falam aquela língua, elas querem construir algo e tem um sistema de valores bem claro que todo mundo concorda. Elas têm uma espécie de um contrato, né, esse contrato, sei lá, posso voltar para leis das 12 tábuas, eu posso ir pro Magna Carta na Inglaterra, eu posso para a Constituição Americana. Você tem meio que um contrato geral em que esses valores estão muito claros e que ninguém vai passar por cima desses valores. Aqui no Brasil não existe esse contrato. Não existe esse contrato. Aqui no Brasil é completamente casuístico. E as pessoas nem fingem mais ter um contrato. Então virou tudo jogo de poder. Porque quando você não tem uma regra una e diz, isto aqui é do interesse público, por exemplo, é do interesse público que um político corrupto seja preso. Quando não existe mais este interesse público, a função de um juiz num país desse passa a ser, é do meu interesse ajudar esse cara porque ele é meu amigo, e é do meu interesse ferrar aquele cara porque ele é meu inimigo. E aí você não tem justiça, você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o correto é você chegar ao poder e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Vamos. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra, foram duas. Foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Por esse modelo, mais um modelo político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma, e Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, a porrada fortalece. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano,